Alô, você, nós estamos começando mais um episódio aqui do Arivalcast. Eu sou Arival Dias Casimiro, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já completando agora 30 anos aqui na Igreja de Pinheiros. E hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria o pastor Jefferson Alvarenga, que é pastor, casado com Isabela, pai da Sofia. Ele é teólogo pela Universidade Mackenzie, especialista em gestão de pessoas pela Unifei, doutor em engenharia com ênfase em gestão pela UFF. Plantador de igreja, ele está plantando a Igreja Presbiteriana Jardim Aquários, em parceria com outras igrejas e também com o presbitério do Vale do Paraíba. São José dos Campos, não é isso? Isso, reverendo. Por favor, suas saudações aqui para os nossos... Obrigado, reverendo Arival, por me receber aqui no Arivalcast. Uma alegria estar com vocês, uma alegria compartilhar um pouquinho sobre o lançamento da editora Ezion juntos na jornada com Jesus. Tá bom. Gente, eu quero fazer aqui a propaganda dos nossos patrocinadores. A primeira delas é Riveste. Riveste, revestimentos ecológicos. Esse material, ele pode ser aplicado em cima de azulejo, de piso. É um material ecologicamente correto, né? E se você está querendo reformar o seu apartamento, sua casa, use esse material. Vou dar aqui o site para você, www.riveste.com.br. Assista o vídeo a seguir. Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Riveste salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Riveste, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra. É só você ir colando as placas da Riveste, uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Riveste aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Riveste deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Riveste é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Riveste na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Riveste, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço. Gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Riveste ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento para você. O outro nosso patrocinador é a Trivia Studio. Trivia Studio é uma agência que une brand, marketing e grow para construir marcas com identidade que comunique de forma estratégica para gerar resultados e escalar com inteligência. Trivia. Então, se você está querendo ajuda nessa área aí, essa é a melhor empresa, a agência de estúdio. Também a editora Ezion, a nossa editora, que é uma editora missionária, ela produz material de conteúdo, livros, né? E também o seu lucro, ele é reinvestido na própria obra missionária, né? Aí levando material, Bíblia para as congregações, para os projetos missionários da igreja. Então, quando você compra aqui pela Ezion, você dá, além de estar adquirindo os livros, você está também contribuindo com a obra missionária. Pastor Jefferson, é um privilégio recebê-lo aqui. Uma alegria estar aqui, reverendo. Com muita alegria, e a gente tem orado pelo seu ministério, né, ouvido boas notícias do trabalho lá. Amém, glória a Deus por Conte isso. um pouco sobre como foi sua conversão, o seu histórico de vida aí. Legal. Bom, eu recebi a fé das mãos da minha mãe se converteu, né, na igreja batista, quando ela veio trabalhar com uma família aqui em São Paulo, ainda adolescente. Então minha mãe foi que nos introduziu na fé cristã. Nós tivemos uma experiência de servir muito intensamente a igreja na minha primeira infância, depois houve um rompimento da minha família com a igreja, então a gente ficou aí, nossa família ficou desigrejada. Desde quando eu tinha uns 7 anos de idade até os 12. Como lá em casa, né, tinha muito material evangélico, disco bolachão, né? A galera que tá mais nova ouvindo a gente nem vai saber o que é isso, né? LP, né? Tinha LP evangélico e tinha livros e tal. E eu lembro que tinha um livro pequeno, aquele formato de bolso, né? Que falava Sua Nova Vida.
Inclusive eu tenho ele guardadinho lá, todo amarelinho, porque aquele livro ele falava sobre Jesus e era uma apresentação do evangelho, Sim. né? Então, quando eu fui alfabetizado, eu comecei a ler e eu fui lendo o material evangélico que tinha lá em casa. Rapaz, eu me converti sozinho lendo esse material quando criança umas 35 vezes, né? Cada ano eu relia aquilo e falava, você tem que aceitar Jesus e tal. E aí, com uns 12 anos de idade, com uns 11 para 12 anos, eu cismei que eu queria ler a Bíblia. E aí eu li a Bíblia inteira, de capa a capa, dos 11 até os 12, e comecei uma nova leitura aos 12 e foi uma experiência muito importante. A gente passava por tempos muito difíceis na nossa família. Eu me lembro de ter tido muita alegria de ler os Salmos, embora entendendo pouca coisa, né? Sim. Mas assim, aquelas passagens em que o salmista chora e lamenta. Sim. E é engraçado, assim, um dia eu falei pra minha mãe, cara, eu quero ir na igreja. Ela falou assim, como assim? Meus amiguinhos vão na igreja, eu vou na igreja, né? Sim. E aí pedi pra ela passar uma camisa de botão, enfiar uma Bíblia debaixo do braço. Fomos pra igreja. Pouco tempo depois, eu comecei a me aproximar mais da família do meu pai biológico, e eles são presbiterianos, meus bisavós já eram presbiterianos, então a partir dos 12, 13 anos eu comecei a me envolver com a igreja presbiteriana, e desde... Isso em que cidade? Itamonte, ali no sul de Minas, né? Na verdade, eu morei em várias cidades do sul de Minas, minha família mudou um bocado. Então, em Passa Quatro e em Itamonte, eu tive uma vivência bastante intensa na igreja presbiteriana, mas a minha conversão mesmo, né, embora uma experiência de conversão, eu tive dentro de um evento que marcou muito a história da nossa família. O meu pai biológico, ele teve uma filha com a minha madrasta, a nossa caçulinha Ana Clara, e a Ana Clara passou por um câncer. O câncer dela foi diagnosticado quando ela tinha cerca de 1 ano e 4 meses. E nós conseguimos o tratamento pelo INCA, a gente, né... Ela ficou 8 meses em tratamento e ela ia muito bem. A expectativa, o câncer, ele estava ali localizado numa região próxima dos rins, um câncer grande, maligno. E o câncer, ele foi chegando a um tamanho para que ela pudesse ser operada. Mas em julho de 2002, no início de julho, ela teve um resfriado e o câncer fez uma metástase. Ela veio a falecer no dia 11 de julho de 2002, que é precisamente o dia do meu aniversário. Então, no dia que eu completei 18 anos, nós perdemos a Ana Clara. Isso iniciou um processo muito dramático de crise de fé para mim. Eu fiquei 1 ano afastado da igreja. E eu acredito que esse período foi um período realmente de conversão, porque Deus trabalhou muito intensamente no meu coração, e quando eu retornei para a comunhão cristã 1 ano depois, tudo aconteceu bem rápido. O meu pastor, ele me enviou para Jocum, eu fui fazer um treinamento missionário, eu voltei para a igreja, fui enviado para o seminário de Campinas, e o desenvolvimento da vocação foi uma coisa assim muito intensa, rápida, que aconteceu muito rapidamente. Então como é que mais ou menos isso daí. Como é que você percebeu essa questão do chamado? Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Sim. Como é que a gente... Arival, vou te falar, cara, essa é uma pergunta muito capciosa, porque eu nunca pensei em ser pastor. Vou ser bem sincero, nunca pensei em ser pastor. Na verdade, quando a minha irmã morreu, eu estava estudando para fazer veterinária. Porque a família vem de um negócio já geracional de fazenda. Nós temos uma fábrica de queijo, né? Inclusive, o dia que você quiser comer um queijinho bom, você vai lá em Minas, lá nós vamos ajeitar você, tá bom? Tá bom. Então, esse era o meu objetivo. Com a morte da minha irmã, eu tive um período de depressão. E quando eu retornei, né, do curso missionário, eu achava que eu ia voltar pro meu plano original, né? Só que a igreja, o meu pastor, todo mundo falava, não, cara, você não tá vendo que você tem um chamado? Mas eu não via. Mas assim, a nossa igreja local, a Igreja Presbiteriana de Itamonte, ela tem uma ênfase muito forte na formação de pastores, né? Então, aquilo foi caindo aos poucos na minha cabeça. Eu tive a oportunidade de pregar para a igreja pela primeira vez ali por volta de julho de 2004. Rapaz, agora tudo vai ficando com 20 anos, né? Então, em julho de 2004, eu tive a experiência de pregar para a igreja e ver que a igreja me dava um feedback de que
Deus estava me usando ali daquela maneira específica, né? Então eu acredito, mas eu digo assim, nós temos lá seminaristas na nossa comunidade, né? Eu digo que eu só acordei pro fato de que eu ia ser pastor lá pelo 3º ano do seminário. Quando eu fui aproximando do 4º ano, cara, que aí tem tese, né? Você tem que fazer a dissertação, que aí foi aproximando, assim, data do exame do presbitério. Aí eu fui, aquela ficha foi caindo. Eu falei, caramba, cara, eu vou ser pastor, as pessoas vão. Mas hoje eu digo assim, eu sou muito feliz no que eu faço, eu me sinto privilegiado de poder servir a igreja dessa forma. E eu fico feliz porque foi uma coisa que Deus escolheu para mim. Certo. Não fui eu poderia dizer assim, não fui eu que escolhi, mas Deus escolheu isso para mim. E eu sou muito feliz servindo a igreja dessa maneira. Quais as experiências no seu ministério te fizeram entender a importância da comunhão, né? Ô, Arival, então, à medida em que a gente foi trabalhando no livro, né, junto com um editor, o João, que fez um excelente trabalho, por sinal, eu fui lembrando um pouco da minha caminhada até aqui, porque eu acho que para todo pastor, para todo teólogo, né, a gente gosta muito de livro, né, reverendo? Sim. A gente gosta muito de livro, né? Sim. Minha esposa sempre quer demitir alguns livros meus lá, mas eu vou enfiando debaixo do colchão, eu vou ajeitando, né? Você abre um armário da casa onde deveria ter panela, tem livro lá. A gente gosta muito de livro e publicar o meu primeiro livro com uma editora tão séria quanto a Ezion, para mim é um momento muito legal. E eu comecei a pensar um pouco nisso, né? Sei. No fato de que eu li esse livro que eu te falei agora há pouco lá, sozinho. Eu acho que quando eu medito um pouco na minha própria história, o fato da minha família ter se desligado da igreja durante alguns anos, isso causou um prejuízo muito dramático para a nossa história. Sei. Muitas coisas poderiam ter sido diferentes na história da minha família se a gente tivesse continuado debaixo do cuidado, do discipulado de uma igreja local onde você tem pessoas que vão caminhar com você nas crises, vão te direcionar, vão te reorientar naquelas horas de desorientação. Então, eu julgo hoje que a ideia que se infiltrou, especialmente no Ocidente, né, nessa cultura extremamente individualizada que nós temos agora, a ideia de que a igreja ela é uma opção, de que você pode ou não ir à igreja, e se você não for, tá tudo bem, porque você e Deus têm uma conexão lá na sua casa. Você é a igreja. Você é a igreja, né? Essa ideia é uma ideia absurdamente perigosa, né? Certo. E que vai muito na contramão da essência do que nós vemos no Antigo e no Novo Testamento. Certo. Né? Eu não estou aqui para dar uma aula de teologia sobre eclesiologia, né? Mas só para dizer que quando nós estamos solitários, né, num isolamento, como diria Dietrich Bonhoeffer, ele tem um livro sobre isso, Vida em Comunhão, ele fala que quando nós estamos num isolamento, fora da comunidade dos discípulos de Jesus, nós estamos expostos às mentiras do diabo e do nosso próprio coração. Né? A gente não tem ninguém que possa nos ajudar a discernir de forma mais profunda a vontade de Deus, a palavra de Deus. Nós estamos desarraigados do solo sagrado da comunidade e da tradição, né? Então, eu acho que hoje essa espiritualidade que a gente tem aí, muito individualizada, ela é um risco, né? Eu costumo dizer para as pessoas, alguns desigrejados que eu encontro e que a gente, né, começa a caminhar com eles, é o seguinte: se eu for ler a Bíblia sozinho hoje, Arival, que texto você acha que eu vou escolher para minha devoção diária? Eu vou escolher um texto bem duro de Isaías que confronta o meu pecado e que diz que eu sou um pecador miserável na minha cara, ou eu vou ler o Salmo 23? Salmo 23. Né? O Salmo 91, né? 91. Mateus 121, 6, né? Eu vou, assim, até as próprias escolhas dos textos, elas ficam ao crivo do que eu acho que deve ser, né? E quando eu tenho... Mas se a igreja ela é uma criação divina, né? Assim como foi a criação da família, questionar a necessidade da igreja seria questionar o próprio Deus, né? Sim, correto. Eu vejo, e é tão interessante porque todo mundo dá opinião sobre a igreja, né? Todo mundo quer construir uma igreja no seu estilo, não quer seguir a eclesiologia bíblica, né? Isso, exato. O que você acha esse conceito aí desigrejado, né?
né? Que Assim, Arival, falando assim, bem francamente, estamos nós dois pastores aqui, a gente sabe que o mundo evangélico hoje está bem complicado. certo. Então vamos fazer uma meia-culpa primeiro de dizer o seguinte: existe uma massa de pessoas que estão desigrejadas porque elas foram altamente violentadas pelos seus líderes eclesiásticos de diversas maneiras. Certo. A gente sabe que a gente está acumulando um histórico já de mais de décadas de escândalos na igreja, de Abuso espiritual, um né? abuso espiritual, cara, sem fim. Você ouve histórias que acontecem em igrejas que você fala, cara, não é possível. As pessoas, e ainda algumas pessoas vão se submeter continuamente a isso, com aquele discurso de, você tem que estar debaixo de uma guarda espiritual, né? Questionar o seu líder é pecado de rebeldia, aquela coisa, aquele Sim. discurso que a gente sabe que é um discurso basicamente de colocar a Bíblia e a teologia a serviço de um projeto de poder pessoal. Então vamos fazer essa meia-culpa primeiro. Tudo bem. Mas é engraçado, né? A gente tem problema em tudo quanto é canto, rapaz. Entendeu? O cara vai fazer faculdade, ele vai ter amigos lá problemáticos, ele vai ter professor problemático, mas ele continua indo para a faculdade, porque ele precisa do diploma. Ele vai para o mercado de trabalho, ele vai ter um chefe difícil, ele vai ter empresas que são corruptas, ele vai ter propina, mas ele continua indo para o trabalho. Agora, é engraçado que quando a gente tem uma frustração com a igreja, a gente risca a igreja do mapa. Mas por que a gente não risca a faculdade do mapa também? Por que a gente não risca o trabalho do mapa, né? É porque a gente às vezes se esquece de que, assim como o trabalho é preciso, é uma necessidade, assim como o diploma é uma necessidade, a igreja, a vida comunitária, a caminhada comunitária, ela é uma necessidade espiritual, né? Então eu acho que a gente precisaria ter um nível de entendimento, né? Com alguns desigrejados mais ferrenhos que eu encontrei, eu falei assim, olha, você já teve alguma experiência ruim com algum advogado? Ele já. Falei, mas você desistiu da noção de direito? Você já teve uma experiência ruim com um médico? Ah, já, mas então quando você fica doente, agora você não vai mais para o hospital, você desistiu da medicina, né? Mas quando a gente tem uma experiência ruim com uma igreja, a gente desiste do cristianismo, a gente desiste da fé, a gente desiste da igreja de maneira geral, né? Existem igrejas sérias por aí, graças a Deus, né? Eu creio que a própria Bíblia o próprio Cristo já prevê, né, que nos últimos dias nós teríamos Sim. a falsa religião, o falso Cristo, o anticristo, o falso pastor. Então, nós vamos conviver com isso até Jesus voltar. Vai ter escândalo na igreja? Vai ter escândalo, né? Aliás, é necessário que aconteçam os escândalos, diz a Bíblia. Então, eu acho que esse argumento ele não subsiste, né, diante da argumentação bíblica. Embora, Arival, eu posso fazer esse comentário, eu acho que muitas pessoas que hoje estão desigrejadas, elas não estão construindo uma lógica muito tanto racional ou teológica, mas elas estão feridas no coração. Certo. Elas estão magoadas, elas estão desesperançadas, elas foram muito, né, se frustraram demais, se decepcionaram demais, né? Mas a outra questão é que a gente pode ponderar um pouco junto sobre isso aqui, é que talvez a gente se esquece de que existem ainda muitas igrejas que são espaços de cura, são espaços de voltar a ver a beleza da igreja, o espírito altruísta da igreja. Igrejas que são engajadas na obra social, na obra missionária, como a própria IP Pinheiros, né? Igrejas que levam o evangelho a sério, que não negociam suas crenças. Tem muito crente bom na igreja, né? Tem muito crente bom, Tem muito cara. líder religioso sério tem muito. que ama Jesus. Tem muito. Tem. Tem muito. Graças a Deus a gente Graças a pode Deus, dizer a que gente tem pode. bastante, né? Você está gostando aqui do nosso bate-papo? Então entre aí, por favor, se inscreva no canal, curte, compartilhe os episódios já gravados. E esse aqui também, se você conhece alguém aí que está desigrejado, aproveita para a gente, para ouvir, para assistir aqui esse bate-papo. Jefferson, você hoje está plantando uma igreja, né? Você Isso. já está há 3 anos lá? Estamos indo agora, no dia 21 de março, agora vai ocorrer a organização. Sei. No dia 21 de março, completa 5 anos do nosso primeiro culto. 5 anos. 5 anos, em São José dos Campos. Qual foi o maior desafio nesse processo de plantação? Arival, que pergunta difícil, cara. Olha, Arival, o que acontece?
vou tentar sumarizar muito esse chamado para servir esse projeto. Nós estávamos no Rio de Janeiro, eu mudei para o Rio, eu fiquei 8 anos em Itajubá, servindo a primeira igreja presbiteriana de Itajubá, uma igreja muito amada, a gente tem uma história muito carinhosa com essa comunidade. Eles me receberam quando eu tinha entre 19 e 20 anos de idade como seminarista, imagina isso, né? Eu costumo dizer que na época eu pesava 50 quilos, eu era só uma cabeça que falava, né? Eles me receberam num estágio assim muito de início do meu ministério, investiram muito em mim, me amaram demais, cara, eu devo muito àquela comunidade, àquelas famílias. Só que a minha então noiva na época, ela foi fazer medicina no Rio de Janeiro, ela passou na UERJ, né? E aí a gente começou a buscar uma transferência para o Rio pra gente poder estar mais junto e poder casar. Então eu fui pro Rio. Fiquei uma década lá servindo a Igreja Presbiteriana do Barreto, um projeto de replantação, uma igreja que tinha passado por uma crise. Quando a gente chegou lá, assim, a igreja estava numa situação muito difícil. E nós tínhamos planos de ficar ainda mais uma década no Rio, né? A igreja caminhava bem a essa altura, por volta do meu 6º ano de serviço pastoral lá. Mas aí Jesus começou a colocar um incômodo do nosso coração, que o nosso tempo ali estava chegando ao fim. E era uma coisa assim, que era um pouco contrassenso, porque a igreja ia bem, a gente tinha candidatos, a igreja estava crescendo, a gente tinha feito reformas nos espaços da igreja, então assim, a gente não tinha motivo para sair. A gente tinha motivos, na verdade, para ficar e continuar. Mas começou a haver um incômodo no coração, sabe? Começou a haver uma coisa assim do tipo... E aí a gente foi orar sobre isso aí. A gente estava indo passar alguns dias em São José dos Campos. Um amigo meu muito querido, o Kleber Batista, me falou assim, cara, você tá indo pra São José? Então encontra lá o pastor Knight, que é pastor lá da Central. Você deve conhecer o Knight. Conheço. Um cara muito atuante nos nossos concílios. E aí o Knight falou assim, olha, Jefferson, os pastores aqui, eles ficam muito tempo nos seus campos, então não tem previsão de campo, mas tem espaço para plantar igreja aqui. Inclusive, nós chegamos a plantar uma igreja num bairro chamado Jardim Aquários. Sim. Essa igreja morreu, mas é um bairro com 20 mil pessoas que não tem nenhuma igreja lá dentro. E de fato o Jardim Aquários, né, até aquele momento ali, 2018, não tinha nenhuma igreja. Imagina um bairro com 25 mil pessoas, um bairro importante na vida da cidade, né? E aí eu falei assim, não, beleza, reverendo, e o que tem pra gente plantar essa igreja? Ele falou, nada. A gente não tem dinheiro porque a gente tá plantando uma outra igreja em Cruzeiro e tal. Você teria que vir fazer um projeto, levantar recurso. Eu saí pensando daquela conversa, falei, isso é papo de maluco, né? Isso é doido. Eu já não tenho mais idade não para um negócio desse. Mas aí nós fomos orar e à medida em que a gente orava e jejuava, cara, assim, Jesus foi testificando no nosso coração. E aí em julho de 19 eu subi no púlpito, já tinha acertado com um conselho, e anunciei que nós ficaríamos mais 18 meses servindo a igreja, e que no final de 2020 nós iremos nos dedicar a esse projeto de plantação. A gente não tinha parceiros, na época a gente não tinha nada. Eu me lembro quando você chegou aí. E aí o que acontece? Em março de 20, quando eu já tinha anunciado a saída, aconteceu um negócio inexpressivo que não mexeu com a vida de ninguém, né? Que foi a pandemia. Meu conselho muito carinhosamente falou, ô pastor, tá todo mundo mudando os planos, vai ficando aí, vai ficando tranquilo, né? E eu lembro que eu tive alguns segundos para dar uma resposta, mas assim, eu e minha esposa, a gente já tinha orado e chorado muito até ali. Eu falei, não, irmãos, olha, o Deus que nos chamou para plantar essa igreja já sabia da pandemia e agora nós somos um problema dele. Obedecer é um problema nosso, cuidar de nós e prover é um problema dele. Então não contem com isso. No final desse ano, eu não vou estar aqui, a gente vai seguir com a transição pastoral. Então nós chegamos em São José dos Campos em dezembro de 20. Logo depois o estado de São Paulo anunciou o plano roxo do combate à Covid, com toque de recolher e tudo mais, né? Minha esposa começou a dar plantões lá no hospital, lá no Vivale. E aí eu lembro que quando eu fui apresentar o projeto para um pastor, inclusive amigo nosso, reverendo Hilder, né? Sim. Fui apresentar o projeto para o reverendo Hilder, ele me ouviu e com aquela paciência mineira toda, rapaz. Chegou no final, ele falou assim, ô Jefferson, eu entendi, pensa no seu projeto e tal, mas é o seguinte, eu tô vendo aqui que você fez o estudo da região, das estatísticas, tem tudo aqui, eu tô entendendo, tá tudo bom, viu? Mas e como que você vai plantar essa igreja? A gente tá no meio da pandemia. Isso já era setembro de 20. Eu já tava há alguns meses de chegar em São José dos Campos, né? Eu falei, ô, reverendo, eu não sei. Aí ele ficou olhando pra mim com aquele zóio azul dele, né?
Mas como assim, não sei? Falou, reverendo, eu não sei. Eu sou um peão, eu recebo ordens. Eu tô obedecendo as ordens que eu já recebi. As ordens que eu não recebi ainda, eu não tenho. A hora que eu chegar lá, Deus vai me falar alguma coisa, porque. Ele falou, então você não sabe como? Eu falei, não sei como, reverendo. Né? Então a gente chegou em São José e como é que foi, Arival? Como é que de fato houve assim essa fagulha para começar a coisa? Um casal de amigos de Itajubá falou assim, um dia me mandou uma mensagem, falei, Jefferson, você está em São José dos Campos? Eu falei assim, nós estamos em São José, acabamos de chegar aqui. Olha, tem uma família aí de amigos que eles estão precisando de um apoio pastoral. Tem como você apoiar esse casamento? Eu falei, tem. Eles já tinham a igreja deles, eles já estavam lá há bastante tempo. Eu falei, olha, eu estou disponível para caminhar com vocês, para pastorear vocês, seguir com vocês, mas quando ficar tudo certo aqui, nas dificuldades que a gente está vivendo, vocês vão voltar para a igreja de vocês e continuar servindo lá, né? E aí eu comecei a cuidar desse casal, cara. E em determinado momento a esposa virou para mim e falou assim, pastor, vamos começar uma célula? Eu falei, vamos. Podemos começar uma célula. Quando você quer começar a célula? Ela falou, domingo. Eu falei, tá bom. Que horas no domingo? 18 horas. Sim. Eu falei, tá bom, pode ser. Como é que vai ser? Vai ser no Zoom, né, pastor? Porque pandemia. Eu chamo as pessoas, tá, pastor? Pode ficar tranquilo. Então, essa família, eles conectaram outras 3 famílias. Nós começamos uma reunião no Zoom no dia 21 de março de 2021. A gente ficou 2 meses online. Eles continuaram convidando outras famílias. Depois nós fomos para o nosso apartamento, abri meu apartamento para fazer o presencial, fizemos uma ceia do Senhor ali por volta de julho. Nós ficamos 2 meses, depois nós alugamos um espaço um espaço como esse daqui, que a gente montava e desmontava tudo no domingo. Sim. Nós ficamos 7 meses nesse esquema. Em determinado momento a gente achou que o comércio no bairro do Aquário estava reabrindo. Muitas lojas fecharam, né, Arival? Muita coisa para alugar, muita oferta de aluguel, aluguel relativamente barato. Quando eu senti que o comércio estava voltando e reaquecendo, eu falei, olha, se a gente não alugar alguma coisa agora, daqui a alguns meses a gente não consegue mais. E aí a gente fez uma doideira, rapaz. A gente fez uma loucura. A gente alugou um espaço que custava R$8.000 e a gente não tinha 1 centavo desse contrato. Eu levei lá o corretor, ele mostrou o seu Homero, o nome dele. Ele abriu pra gente o espaço, mostrou, era um espaço de uns 275 metros quadrados. Muito legal, já imaginei o layout da igreja ali, caberia mais ou menos umas 50 pessoas e tinha uma salinha para as crianças. Era tudo que a gente precisava para, né? E aí tinha alguns locadores na minha frente que já tinham propostas anteriores à minha. Aí eu falei assim, senhor Homero, o negócio é o seguinte, o senhor vai me passar na frente desse povo todo aí. Mas por quê? Eu falei, o senhor é cristão, senhor Homero? Eu sou cristão católico. Eu falei, então, senhor Homero, esse bairro precisa de uma igreja aqui, a gente precisa falar de Jesus para esse povo aqui. Então é o seguinte, o senhor vai me passar na frente. E o senhor vai apertar minha mão aqui, não vai voltar atrás, porque o que é feito no fio do bigode não tem volta. O Arival, ele apertou minha mão e falou assim, beleza, pastor, então agora a gente vai assinar o contrato, o senhor vai pagar a capa do contrato. Eu falei, o senhor vai me esperar 1 semana. Mas por que 1 semana, pastor? Porque eu não tenho o dinheiro do contrato. Mas nós vamos ter. Eu fiz um vídeo dentro do espaço, mandei para todo mundo que eu tinha pastoreado. Falei assim, eu quero que vocês se comprometam a doar 12 meses de 50 a 100 reais, não importa. 12 meses de um valor para a gente pagar o espaço. Em 1 semana a gente levantou esse valor e a gente alugou o nosso primeiro espaço. Esse primeiro espaço nos serviu 2 anos, foi muito legal. Depois a gente não tinha mais como permanecer lá, especialmente por causa da sala das crianças. Aí nós alugamos o nosso segundo espaço de tempo integral, que é o espaço que a gente está hoje. Hoje a EP Aquários, ela tem mais ou menos alguma coisa em torno de 400 membros, né? 35 ministérios, temos alguma coisa em torno de 23, 24 pequenos grupos. E pela graça maravilhosa de Deus, apesar de mim e dos outros pastores da igreja, a igreja tem caminhado, tem avançado. Ô Jefferson, e a sua experiência na plantação de igreja usando o discipulado? Como é que você... Então, Orival, a gente... assim... Além da pregação, eu sei que você é um bom pregador, né? Tem bastante conhecimento bíblico, se expressa muito bem.
essa questão do trabalho de pequeno grupo, de discipulado, sim. isso foi importante nesse processo de plantação? Muito importante, muito importante. Na verdade, assim, quando eu comecei a querer discipular pessoas há 20 anos atrás, eu estava conversando disso com a Brenda no programa ali. Cara, é muito difícil achar um material que você goste. Alguns são teológicos demais, outros são só prática, só ética, sem apresentação do evangelho, né? E aí eu fui escrevendo os primeiros esboços, pegando um trecho de um sermão, encaixando aqui, fazendo um Frankenstein, né? E esse material que está aqui hoje, ele é a maturação de 15 anos de trabalho. Tá, O Juntos na Jornada com Jesus. Esse aqui é o livro que vai ser lançado quando? Dia 21 de dezembro. 21 de numa dezembro. igreja que o senhor deve conhecer, que é IP Pinheiros. Isso aí. Tá bom. Lições práticas para andar nos passos do mestre. Então esse aqui é tipo um curso de discipulado. Isso, exatamente. Né? Ele tem 4 grandes partes aí dentro dele. Sim. No primeiro, uma apresentação do evangelho, criação, queda, plano da salvação. Sim. Depois, relacionamento com Deus, que é leitura bíblica, oração, vida devocional. Depois, relação com a igreja, aqueles uns aos outros no Novo Testamento, amar, servir, perdoar. E por fim, a relação do cristão para fora. Exatamente. Com Deus, para dentro, para fora. Então são 4. É um livro, eu julgo simples, escrito para ser lido de forma simples, com linguajar, digamos, coloquial. Então você que está nos assistindo aí, já deve estar no pré-venda também no site da Ezion Editora, né? Você pastor, você que é professor aí, você que trabalha com discipulado, leva esse material aqui, tá bom? Jefferson, na sua opinião, em que momento perdemos a consciência de que a igreja ela é uma igreja missionária? Você acha que... Porque a gente vê, por exemplo, a igreja de Pinheiros, a igreja do pastor Ildé, algumas igrejas envolvidas com missão, mas a maioria não se envolve, fica presa só ao trabalho local. Sim. Aonde é que a igreja perdeu esse DNA missionário, né? É por conta do ensino teológico? É por conta da eclesiologia equivocada? Arival, eu diria assim, que a gente poderia falar sobre muitos aspectos desse problema, né? Sim. Talvez a gente possa se concentrar em alguns deles. Eu acho que a ideia de que existe a igreja local e existe missões, isso é uma coisa muito doida se a gente for olhar para o Novo Testamento. A igreja é a missão. Né, o trabalho, tudo que eu faço é feito pela perspectiva de que eu tô ali na missão, tudo é missão. Lavar louça em casa para os pais que não são crentes verem serviço é missão, tudo é viver para a glória de Deus, né, como Jesus diz lá em Mateus 5, né? Façam essas coisas, vivam as boas obras para que os homens vejam as vossas boas obras e glorificam o Pai que está nos céus. Eu acho que essa dicotomia, vida cristã / missão, igreja / missão, ela é uma das patologias, né, do nosso tempo, da modernidade. Se a gente for um pouco para a história da igreja, a gente vai ver que a igreja sempre teve dificuldade, né, Arival? Historicamente, a gente sempre teve dificuldade de sair da nossa parede, né? Em parte, talvez, porque uma vez que uma igreja ela é organizada e ela passa a crescer e ela tem X membros, aquela estrutura da interna, ela sorve tanto esforço para funcionar que às vezes é difícil da gente ter um olhar para dentro e um olhar para fora, né? Você é pastor, você sabe, né? Tem demandas de família, tem aconselhamento, tem visita, alguém foi hospitalizado e tem a previsão orçamentária, e tem um relatório do ministro presbiteriano e tem não sei o quê, e aquela burocracia interna, seja ela necessária, eu não estou dizendo que não é, mas ela consome muito da nossa atenção e da nossa energia. Eu acho que muitos pastores, eles vão acabar sendo enredados por esse esforço interno, e quando o pastor ele não olha para fora, a igreja não olha para fora. A gente sabe que esse é um princípio de liderança, que os liderados eles veem aquilo que os líderes veem. Eles vão para onde a gente vai, né?
Hoje, por exemplo, na vida da IP Aquários, eu, Jefferson, né? Tenho a alegria de pastorear um pequeno grupo que consiste de cristãos e de pessoas que não são cristãos e que eles estão explorando a fé cristã junto conosco. Esposas que queriam já há um tempo evangelizar seus maridos e trazê-los para um debate, uma conversa sobre a fé cristã e tal, né? E a gente tem perguntas das mais loucas, cara, e é muito legal. Assim, esse PG, eu tô servindo ele agora faz um ano, mais ou menos. Ele me colocou de novo num contato corpo a corpo com gente que não sabe pouco ou nada sobre a fé cristã. Sim. E isso é muito legal porque eu como pastor, às vezes eu tô pressupondo que o cara entende aquilo e crê naquilo, o cara que tá me ouvindo no domingo. Mas suponhamos que tenha um ateu, e a gente tem agnósticos e ateus visitando a nossa igreja. Certo. Entende? E às vezes eu procuro tentar explicar a fé cristã, nossa crença, nossa vida, de um jeito que faça sentido. O cara até pode dizer, olha, eu não creio nisso, mas ele não pode dizer, eu não entendi. Sim. Entende? Então eu acho que muitas vezes a igreja ela tem dificuldade de dialogar com o de fora. Se o cara fala assim, eu não acredito nesse negócio de trindade aí não, isso é a baboseira. A gente já perdeu a paciência com o cara e a gente já não quer mais saber. Entende? Então esse diálogo com o de fora, ele vai exigir de nós humildade, articulação da nossa fé, vai exigir de nós paciência. Compaixão, né? Compaixão, porque, Orival, vamos supor que eu falo para um cara que nunca foi crente, cara, Jesus é Deus que se encarnou e virou um bebê. A gente já tem familiaridade com essa ideia, mas ela é uma ideia muito louca, Orival. E o cara que não tem contato, experiência, vivência da fé cristã, ele vai olhar para isso de uma forma um pouco... Mas é nisso que vocês acreditam mesmo? E aí eu vou ter que ter paciência de falar, é nisso que a gente acredita, cara, mas o Salvador ele precisa ser homem, senão ele não pode salvar os homens. Confissão de Fé de Westminster. E ele não pode ser Deus, senão ele não vai conseguir ser santo e puro para salvar. Então, esse era o único jeito. Olha para você ver a história que eu tô te contando. Então, muitas vezes a igreja ela vai ter impaciência com o incrédulo. Ela vai ter um ar de superioridade moral em relação às pessoas que não têm a mesma fé que nós. Sim. Então eu acho que essa pergunta ela é muito complexa e ela é a pergunta. Essa pergunta que você fez, ela não é uma pergunta. Ela é a pergunta. Quando foi que a gente perdeu o nosso vínculo com a missão, né? Acho que tem várias coisas acontecendo aí. Quando a gente faz o treinamento de discipulado, fizemos lá na Coreia, os pastores insistem que todo dia a gente tem que perguntar para nós mesmos, né? Para que a igreja existe, né? Por que nós somos igreja? Sim. Né? Então, essa pergunta aí vai nos ajudar a definir e a nos envolver, né? Sim. Eu entendo que a compaixão pelo perdido ela é a motivação da missão. Sim. Se a gente não tiver compaixão, né? E compaixão por gente que está distante, gente que a gente não conhece, né? Quando você abre um posto lá no sertão e sustenta um missionário lá, você nunca foi lá, Sim. mas você está abençoando e é a compaixão de Cristo mesmo que move a gente, né? Pensa bem comigo, Orival, esse negócio da compaixão é uma coisa tão assim, porque nós estamos localizados num bairro que é tido como um bairro elitizado de São José dos Campos. Eu conheço lá. Né? E aí assim, será que aquele empresário riquíssimo, podre de rico, mas que a família tá fragmentada, o casamento tá falido, ele não tem relação com os filhos, o cara tá com depressão, ele tem um vazio espiritual. Como é que a gente pode olhar para esse cara? Às vezes é difícil ter olhar de compaixão para essa classe, né? Porque assim, um cara que tá ali marginalizado e tal, a gente vai entender que ele precisa de ajuda material, financeira. Não tô dizendo que eu discordo de você, só tô dizendo que assim, a compaixão, ela é uma lente para ver tudo. Né? O pobre, o rico, o marginalizado, tudo. Porque... mais pobre é aquele que só tem dinheiro, né? Rapaz, esse daí é uma boa frase, porque é verdade. Porque assim, geralmente
a gente vai se esquecer de que ele pode ser muito rico, mas qualquer indivíduo sem Jesus está falido espiritualmente, igualmente falido, né? E muitas vezes a gente não vai ter um olhar para essas pessoas, né? Eu encontro muitas pessoas ali no Aquários que eles têm tudo que eles deveriam ter para ser felizes. Sim. E eles não são. Sim. E isso buga a cabeça do cara e fala, pô, mas falaram pra eu ter sucesso, eu tenho sucesso. Falaram pra eu ter um carro importado, eu tenho um carro importado. Falaram pra eu ter um apartamento de 200 metros, eu tenho. Sim. E aí o cara chega com 50, 60 anos de idade, ele olha toda aquela montante de coisas que ele tem e ele ainda fala assim, cara, não tem sentido. Então esse cara, ele precisa da nossa compaixão para que a gente possa agora articular o evangelho para ele de uma maneira que faça sentido no ouvido desse cara. Ele fala assim, olha, você tá buscando as coisas certas, que é sentido, realização, propósito, Sim. mas você está buscando no lugar errado, você está fazendo isso há muito tempo. Que conselho você daria para uma pessoa que deseja caminhar firme na fé, mas ainda não sabe como fazer? Ele deseja caminhar porque ele tá começando? Ele tá começando? Às vezes o cara está passando por um vale aí, por um deserto, para retomar, porque tem muita gente que vive assim, de espasmos, né? Isso. Tem aquilo quando a gente era adolescente, a gente ia para o acampamento, puto da fogueira. Tinha aquela emoção, aquele negócio. Uma semana depois dava frio de novo. Isso. Bom, eu acho que assim, o Orival, é o seguinte, nós latinos somos seres muito passionais, né? A gente é muito, né, da emoção, do arrepio, do choro, né? Eu gosto de usar uma metáfora, que é o seguinte, né, no discipulado, fala assim, olha, vamos supor que você fique 10 dias sem comer. 10 dias sem comer. Mas aí no dia 11 você come uma feijoada, bem da boa, sabe aquela uma? Sim. Parruda. Mas aí você fica mais 10 dias sem comer. Vai resolver a sua vida? Não vai. Então a gente não pode viver meio que nessa frenesi da experiência. As experiências espirituais, elas estão aí registradas na história da igreja e elas são uma bênção porque elas vão trazer marcos importantes na nossa caminhada com Jesus. Sei lá, um dia que eu orei, me senti consolado, chorei aos pés de Jesus. Isso é maravilhoso. Né? Mas a vida espiritual, a jornada com Jesus, ela é igual um casamento. Ela é feita de constância. Certo. Meu casamento não vai ficar bem se eu conversar com a minha esposa uma vez por mês, se eu for atencioso com ela uma vez por ano. Nós vamos ficar bem se todo dia a gente tiver uma rotina em que a gente se encontra, a gente se fala, a gente se apoia, né? Sim. Então eu acho que o desafio hoje do cristão brasileiro é a constância, o compromisso com as coisas de Deus. A gente tem aquele crente que... Vida devocional. Vida devocional, cara. Ler a Bíblia, aprender a ler a Bíblia todo dia. Eu digo para as pessoas, cara, você não precisa ficar 1 hora no exercício devocional, mas você tem que ter um tempo de qualidade. Você tem que... Hoje, a gente tem tantas ferramentas hoje, Arival. Sim. Tem aplicativos que vão selecionar textos para você. Tem tanta coisa. Arival, imagina quando você era jovem, tinha disposição de material que tem hoje aí? Não. Ou a internet? Não, quando eu estudei teologia, né? Eu completei 40 anos de formados, agora dia 26 de novembro. Parabéns, cara. 40 anos e estou 30 aqui em Pinheiros, né? A gente não tinha nem Calvino, nem Berkoff em português, tinha em espanhol. E o nosso professor de teologia dava o curso para a gente de teologia, todos os capítulos de teologia, usando mimeógrafo, né? Mimeógrafo. Eita! Parte da audiência não vai nem Eu não saber sei o que é isso daí. Depois você procura no Google aí, gente boa, o que é mimeógrafo. Mas faça a propaganda da sua igreja aí, fala ali, dá um recado pro povo, manda o povo lá lhe visitar. Bom, gente, meu nome é Jefferson, tenho a alegria de servir como pastor da IP Aquários, ali em São José dos Campos, e a gente quer convidar você para estar em um dos nossos encontros, para conhecer um pouquinho do nosso programa de discipulado, que a gente vai apresentar agora um programa 2.0 de discipulado no dia 25 de janeiro do próximo ano. Quero convidar você também para conhecer os nossos pequenos grupos. Enfim, a gente é uma igreja, eu costumo dizer que nós somos uma igreja que não tem pirotecnia, é tudo simples, é certo. tipo comidinha caseira, arroz Certo. com feijão, mas a gente procura fazer com amor, procura fazer bem feito, e é isso que tem talvez trazido aí alguma relevância na vida das pessoas. E o endereço lá qual é, Jefferson? Nós estamos ali, rapaz, o endereço de cor não sei, Erival. Certo. Então, e não o consigo. site? Mas nós temos o site, né, ipaquarios.com, nós temos as nossas redes sociais também. Nós ficamos localizados ali no Shopping Área, que é Sim. perto do Boi Galê, uma churrasqueira aí famosa ali, né? O Arival vai lá em São José para comer uma picanha com a gente ali no Boi certo. Galê ali.
Então a gente tem a alegria de estar ali servindo, né, essa região oeste da cidade de São José, né, e também servindo a Deus nos nossos projetos social, missionários, enfim, das mais variadas formas que Deus nos permitir servir dentro do reino dele. Jefferson, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu casamento, seu ministério. Amém. E que a igreja de Aquários, né, continue sendo bênção e seja uma grande igreja Amém. missionária. Amém. Bom, Glória a Deus. Obrigado pelo tempo muito juntos obrigado. aqui. Até o próximo episódio do Arivalcast. Tchau, tchau. Tchau. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal, tá bom?